presença do Espírito Santo nesse lugar. É maravilhoso, irmãos, podermos nos reunir como igreja e glorificarmos o nome dEle como corpo de Cristo. E essa é uma noite muito especial, uma noite onde nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor, vamos estar refletindo sobre isso. Eu gostaria de chamar a sua atenção mesmo para aquilo que nós vamos estar fazendo aqui. Não é só um ritual, não é só um momento que nós temos um hábito de fazer. A ceia do Senhor, ela é um memorial, é algo que Deus pediu para que nós fizéssemos, é uma ordenança do Senhor. E nós queremos estar meditando sobre esse aspecto, sobre esse assunto nessa noite. A ceia do Senhor e o autoexame. Então é muito bom que você está aqui nessa noite, para aqueles que vão assistir essa palavra também, que possa tocar no seu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 32. A versão que estarei lendo é a mesma versão que está sendo projetada, a Bíblia na linguagem de hoje. Você pode estar acompanhando, se você não tem um exemplar da sua Bíblia, da Bíblia do Senhor aí com você, pode estar acompanhando no Data Show. Eu estarei lendo a palavra do Senhor que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine-se a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns até já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, e hoje nós vamos fazer isso, examinar a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados juntos com o mundo. Feche seus olhos mais uma vez, queremos nos dirigir a Deus em oração. Pai, somos gratos, ó Deus, por essa noite, por esses louvores tão deliciosos, onde podemos glorificar o Teu nome, exaltar a Tua presença, o Teu senhorio em nossas vidas. E agora, Senhor, queremos receber do Senhor o pão dos céus, a palavra que possa nos trazer entendimento e compreensão acerca de nós mesmos e da nossa responsabilidade junto ao Senhor. Ministra, Senhor, a Tua igreja, ministra, Senhor, o Teu povo. Ó Pai, nós dependemos do Senhor nesse momento. Apesar de nós, ó Pai, fala profundamente aos nossos corações, para que possamos compreender a respeito do autoexame, compreender a respeito do que é a ceia do Senhor, e assim, após essa compreensão,
possamos ter atitudes que demonstram que realmente somos a tua igreja, somos o teu povo, somos a igreja viva do Senhor. É em teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a ceia, como nós costumamos realizar aqui na igreja, e você já sabe, a ceia é uma ordenança, é uma ordem do Senhor. O Senhor Jesus, ele realizou uma ceia juntamente com seus discípulos antes da sua crucificação. Ele esteve sentado à mesa, partiu o pão, distribuiu o cálice entre eles, e aquilo ali teve um propósito muito importante. É o propósito ao qual nós vamos estar tentando entender essa noite. E é tão importante que ele estendeu a nós, para que nós também realizássemos. Por isso uma ordenança, por isso que nós como igreja devemos realizar. É uma ordenança, mas ela também, a Bíblia não especifica os períodos, de tempos em tempos, que ela precisa ser realizada. Ela diz que tem que ser periódica. Algumas igrejas realizam a ceia uma vez por ano. Outras realizam mensalmente, todos os meses, a ceia sendo ministrada à igreja. Algumas realizam semanalmente, e outras até a cada reunião, a cada culto, a cada missa, ela é ministrada à igreja. Bem, a Bíblia fala que nós deveríamos realizar nos momentos em que nós nos reuníssemos em seu nome, e como igreja, nós realizamos a nossa ceia cada 3 meses, é o tempo também, cada 3 meses nós temos batismos, nós temos um tadel das cores, inclusive nesse tadel, toda a igreja vai estar aqui também para celebrar a Deus, as vidas que serão apresentadas ao batismo, amém, irmãos? Terça-feira, agora, dia 5, tadel das cores, inclusive encerramento do nosso tadel, creio que vai ser uma bênção. Não está errado realizar uma vez por ano, não está errado realizar cada 3 meses, uma vez por mês, semanalmente, não está errado. A Bíblia não é clara ao definir, nós realizamos cada 3 meses, entendendo que para nós e para a nossa sistemática como igreja, ela se adapta melhor. Mas hoje é um dia de ceia, hoje é um dia em que você vai estar adorando a Deus e compreendendo o propósito do Senhor na sua vida. Por que nós realizamos a ceia? Porque Jesus pediu, porque é uma ordenança dele. E é interessante que quando Jesus realizou a ceia, estava sendo comemorada uma festa entre os judeus, que era a festa da Páscoa. Era a festa da Páscoa. E é interessante que a ceia do Senhor está ligada com a Páscoa. Eu não sei se você sabia disso, mas a ceia tem tudo a ver com a Páscoa. E o que é a Páscoa? Nós precisamos fazer uma reflexão, voltar ao tempo aí no período em que o povo estava no Egito, sendo escravizado pelo povo egípcio, o faraó estava escravizando o povo de Israel. Vocês lembram que a família de Jacó veio para o Egito porque houve uma grande fome. Nesse período José estava sendo responsável pelos alimentos, e ele então trouxe toda a sua família, houve perdão entre os irmãos que haviam vendido ele como escravo. Você conhece a história, não precisa ser tão detalhista assim, E então esse povo veio, o povo cresceu ao ponto de trazer medo ao coração de Faraó. E esse Faraó não é o mesmo Faraó que José trabalhou junto. Esse Faraó não conhecia muito bem José, a família dele, e aquele povo cresceu, e aquele homem então começou a escravizar. Eles começaram a fabricar tijolos, e começaram a sofrer então por conta disso. E eles começaram a orar ao Senhor, dizer: Senhor, liberta-nos, livra-nos, Senhor. Aquele povo começou a buscar a Deus em oração para que houvesse livramento. E Deus realmente manda um libertador. Quem foi? Moisés. Moisés também cresceu naquela circunstância.
E Moisés foi levantado então pelo Senhor para trazer libertação àquele povo que estava sendo oprimido pelo faraó. Eram cerca de 2 milhões de israelitas. É muita gente sofrendo, muitas orações acontecendo, e Deus atende a oração do justo. Amém, irmãos? Nós oramos hoje, o pastor Wesley orou lembrando do nosso irmão Ângelo, que está internado em Campo Grande, mas também a igreja precisa orar pela filhinha da irmã Vanusa, que também está doente, está internada, né? Então os irmãos, nas suas orações, por favor, lembrem-se dela. E não sei se tem mais alguém doente, nós vamos estar informando pelo nosso grupo na rede. E aquele povo orou, então Deus mandou Moisés. E aí Moisés foi com todo o poder que Deus havia dado a ele, para que convencesse o faraó. Vocês lembram que houveram 10 pragas, porque faraó tinha um coração muito duro, e não queria deixar o povo sair, Deus só queria que eles saíssem para adorar, para viver num lugar que era a terra prometida, um lugar que mana leite e mel. Porém faraó não deixou. O coração dele trouxe condenação para o povo do Egito. E vieram então as pragas. A água se transformaram em sangue, a praga das rãs, dos piolhos, a praga das moscas. Eu acho que sobraram moscas daquela época e vieram tudo para São Gabriel do Oeste, né? Vamos ter que orar, irmãos, ou nós estamos em desobediência, né? Ou alguma coisa está acontecendo, né? Tem muita mosca aqui em nossa cidade. A outra praga, a quinta praga, morte dos rebanhos. A sexta foi feridas, que começou a sair no povo egípcio, né? Sétima, tempestade de granizo, acabou com as plantações, morreu muitos animais. O que sobrou da tempestade de granizo, os gafanhotos comerem logo em seguida. Então não tinha nada verde. E a nona praga eram as trevas, né? 3 dias de plena escuridão, o povo não conseguia nem andar, nem se locomover. Enfim, nada disso funcionou. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo sair. Qual que foi a 10ª praga? Os irmãos lembram? A morte dos primogênitos. E essa era a última. E essa era tão séria porque inclusive afetaria o povo de Israel. Até os primogênitos do povo de Israel morreria. Porém, Deus fala assim para o povo: aquelas famílias que pegarem um cordeiro sem mancha e sacrificarem esse cordeiro, pegarem o seu sangue, derramarem numa vasilha, pegarem o isopo e passarem então esse sangue, aspergirem esse sangue nos umbrais das suas portas. Quando eu passar pelo Egito, eu não deixarei o devorador, né, o destruidor, aliás, entrar nas casas das famílias do povo de Israel que pintaram, que aspergiram o sangue. Então, esse destruidor passará por cima. O significado de Páscoa, irmãos, é esse: passar por cima. A destruição não entrou nas famílias, porque eles obedeceram, eles aspergiram sangue nos umbrais, e a morte passou por cima, e apenas as famílias dos egípcios é que viveu luto naquela noite. Isso foi tão sério, que imediatamente, isso aconteceu à meia-noite, imediatamente naquela mesma noite, o faraó falou: saiam daqui. Eu não quero mais vocês estão liberados para adorar a Deus. E aí o Senhor fala assim: vocês vão celebrar essa data, e todas as pessoas que vierem após vocês, eles saberão que na festa da Páscoa, vocês estão celebrando o meu perdão, o livramento o livramento da morte, né, da família egípcia, e a libertação do povo de Israel. Isso é celebrado até hoje. No dia 13 do mês de Nissan, eles celebram a Páscoa do Senhor.
Quando nós olhamos agora para o Novo Testamento, nós vamos entender a mesma história num formato diferente. Nós estamos vendo agora as pessoas sendo cativas, as pessoas sofrendo também um aprisionamento, um cativeiro, não pelo povo egípcio, não pelo faraó, mas por Satanás. As pessoas estão escravas de Satanás. Jesus, ele vem como libertador e como cordeiro. Jesus, ele, por amor a mim e a você, ele se entregou e ele derramou do seu sangue. Ele foi o sacrifício. Jesus foi a ovelha muda ao matadouro. A sua conversão, entender o sacrifício de Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus e se converter a Jesus, é o aspergir o sangue dele em si, em você. Quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o sangue dele está sendo aspergido sobre a sua vida, e agora não mais a morte vem sobre você, ela passa por cima. Você está entendendo isso, irmão? Jesus é a sua Páscoa, ele é a minha Páscoa. Nós precisamos entender isso. A ceia então se torna a celebração memorial, para que as pessoas entendam o que Jesus fez por nós, para que as pessoas saibam da importância do aspergir o sangue, a importância do sangue. A palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, eu e você estaríamos sendo condenados automaticamente. Agora em Jesus nós temos a oportunidade de aceitá-lo, de nos entregarmos a Ele, de adorarmos a Ele e de vivermos um relacionamento com Ele, e com isso nós temos a salvação. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Quantos aqui já entregaram suas vidas ao Senhor? Aleluia! Se você é feliz com isso, aplauda a Jesus. Aleluia! Jesus veio e se entregou por nós, e a ceia então é nossa celebração de vitória. Hoje nós estamos celebrando a vitória na cruz, a vitória na cruz. Mas o texto que nós lemos, em 1 Coríntios capítulo 11, fala que existe uma maneira em que nós devemos participar dessa ceia. A ceia, ela não é para qualquer um. A ceia não é para ser participada de qualquer forma, porque participando da forma errada, ela trará condenação. E isso é muito sério. Embora nós estamos celebrando ao Senhor, o ato de nós participarmos, ela precisa ser prestado muita atenção, para que nós não façamos nada que vai prejudicar as nossas vidas ainda mais. Como devemos participar da ceia do Senhor? Irmãos, nós corremos um forte risco de cairmos numa repetição de um ritual, de fazer porque a gente sempre fez, ou porque sempre é feito. Nós corremos o risco de fazer sem pensar no que estamos fazendo, e isso é religiosidade. É por isso que nós não fazemos ceia nem semanalmente, nem mensalmente. Nós entendemos que cada 3 meses é um momento bom para a gente parar, refletir, se autoavaliar. Não que a autoavaliação seja somente no momento de ceia, mas principalmente aqui, principalmente nessa noite. Você vai ter que olhar para dentro do seu coração e avaliar o que tem aí, avaliar as suas atitudes. A Bíblia nos ensina sobre o autoexame.
Mas como que nós fazemos esse autoexame? Como ele tem que ser feito? Eu queria falar sobre algumas coisas que é o autoexame. A primeira coisa, o autoexame deve me levar e deve levar você à contrição. A contrição. Sabe que nós fazemos errado, irmãos? Muitas vezes nós olhamos, chegamos num momento como esse e pensamos assim: bom, vai ter a ceia, eu preciso me examinar. Deixa eu pensar, bom, eu não matei ninguém essa semana, eu não roubei ninguém essa semana, eu não fui tão mal assim lá em casa, eu não desobedeci tanto os meus pais, eu acho que eu mereço sim participar da ceia, eu acho que eu estou joia com Deus, então eu estou apto a participar da ceia. Talvez a gente pensa, né, e começa a colocar pecados que possibilitam ou pecados que impossibilitam. Uma mentirinha, mentirinha não tem problema, né? Todo mundo mente. Né? Inclusive aquele irmão que está sentado lá está mentindo e ele está participando, que eu sei que ele mente, então também vou participar. E a gente começa a criar então em nossa mente alguns critérios de autoexame, tentando nos justificar, tentando criar um ambiente em que propicie e que me dê legitimidade na participação. Mas, irmãos, nós estamos enganados. O autoexame não é para dizer se você pode, se você está apto. O autoexame é para constatar que você é inapto. Que eu e você somos inaptos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Quantos aqui mereceram a morte de Jesus? Ninguém mereceu. Não foi por merecimento que Jesus morreu. O autoexame é para a gente se quebrantar, entrar nessa contrição, para realmente entendermos que nós somos incapazes, que nós não merecemos, irmãos, que o que Jesus fez é pela graça. É para mim me constranger ao ponto de poder enxergar quais são as minhas falhas e não mesclá-las, e não tentar passar uma tinta por elas para parecerem um pouquinho menos piores, e para justificar então a minha participação. Não se justifique diante do Senhor, seja sincero. Essa é uma noite de nós nos constrangermos, irmãos, de tirarmos as nossas máscaras. Essa é uma noite de você olhar para dentro de você como você é, não como você quer parecer para as pessoas. Essa é uma noite em que você, diante do Senhor, vai declarar que realmente você não tem virtude suficiente para poder participar de uma ceia. Não é pelas suas virtudes, não é pelo que você não fez, não é pelos pecados que você não praticou, mas é pelo reconhecimento daquilo que você fez e de quem você é e da necessidade que você tem de Deus. Precisamos nos constranger. O autoexame também me leva à confissão, porque não adianta nada nós reconhecermos nossos erros se não confessarmos. Eu preciso reconhecer e agora entregá-los e chegar diante de Deus e apresentar os meus pecados ao Senhor e pedir perdão. Tem pessoas que chegam no momento de ceia e aí elas começam a detectar pecados que aconteceu durante a semana, durante o dia, e falam assim: não, eu não posso, eu estou em pecado, eu não vou participar da ceia, muito obrigado, hoje não. Meus irmãos, esse momento de contrição é para você encontrar os pecados que existem e falar: Deus, me perdoa. Deus, eu preciso do seu perdão. Não é o pecado que tira a possibilidade de você participar da ceia, é o não confessá-lo, é não entregar para o Senhor, é não se arrepender, é continuar na prática.
Irmãos, nós precisamos realizar o autoexame e termos uma vida transparente diante do Senhor, através da nossa boca, apresentando as nossas falhas ao Senhor. Em terceiro lugar, o autoexame me leva à rendição. O que é a rendição, irmãos? É a entrega. Você já viu uma pessoa rendida? Um ladrão, quando é pego pela polícia, que ele é colocado uma algema, ou quando chega um ladrão até você e rende você para roubar, e você levanta as mãos, ou se coloca numa posição de extrema indefesa, você está indefeso naquele momento. Diante do Senhor nós temos que nos apresentar indefesos. Senhor, eu estou aberto ao Senhor, eu estou aberto ao seu toque. Deus, nada está oculto aos seus olhos. Senhor, eu quero que o Senhor toque em todas as áreas da minha vida. Irmãos, rendição é permissão, é dar legalidade a Deus tratar você, é dar legalidade para Deus te ajudar a liberar perdão para aquela pessoa, para aquele irmão, é dar permissão para Deus tratar essa ira, a avareza, o orgulho, as mentiras, a fofoca. Nós precisamos nos render, irmãos, porque nós ainda estamos com aquela atitude de querer conduzir as coisas. Vêm as tempestades, os problemas, e nós queremos assumir o leme do barco e falar: não, Deus, eu sei um caminho melhor, eu sei um jeito melhor, e a minha vontade é melhor do que a sua. Quando nós assumimos o controle da nossa vida, tiramos das mãos de Deus, nós estamos dizendo que o nosso jeito é melhor do que Deus. E é por isso que no texto que nós lemos, fala que quando nós entramos na ceia, sem fazer o autoexame, nós temos consequências, e essas consequências é para Deus tratar o nosso coração, para que nós não sejamos julgados. Inclusive Deus permite coisas acontecerem, situações para que nós possamos abrir os nossos olhos e entendermos o quanto nós precisamos do Senhor, mas nós precisamos nos render a Ele. É por isso que Ele fala também que nós devemos chegar a Ele como crianças. É fácil tirar doce de criança, é fácil enganar uma criança, mas também é muito fácil ensinar uma criança. As crianças são ensináveis. Muitas vezes nós não deixamos Deus nos ensinar, muitas vezes nós não abrimos áreas das nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos de rendição, e esse é o momento de você começar a avaliar: será que você está rendido ao Senhor? Será que Ele tem acesso total à sua vida? Será que você está permitindo o toque, o agir dEle, a transformação dEle, a mudança dEle? Mas também, o autoexame me leva à celebração, que é o momento de expressar a minha gratidão ao Senhor. Esse é um momento de festa também, irmãos, de gratidão a Deus, pelo que Ele já fez por nós, porque Ele já fez por mim. O que era necessário já foi feito. Jesus já pagou o preço, não tem mais nada que você precisa pagar, a não ser se entregar a Ele. Deus é um Pai maravilhoso, que quer você ao lado dEle, no colo dEle, nos braços dEle. Por isso nós precisamos celebrar a esse Deus que nos amou e que nos ama incondicionalmente. Um Deus que está disposto a nos perdoar. Um Deus que entende as nossas aflições, entende as nossas dores. Meus irmãos, nós somos um povo abençoado. Você é uma pessoa abençoada, você tem acesso a essa palavra, a essa verdade, a esse Deus que pode te dar vida e vida em abundância. Amém, irmãos? E nessa noite então nós queremos realizar esse autoexame consciente. Eu queria que você já fechasse seus olhos, se você quiser se ajoelhar, se você quiser permanecer sentado do jeito que você está, mas eu queria